nós temos diversas densidades de matéria. O ar é matéria? É. No sentido físico, é, né? Estou inspirando átomos, moléculas, oxigênio, hidrogênio, com carbono, com nitrogênio, né? Quando se desloca, né, o ar em movimento, né? Mas, claro, terra e água são os dois elementos mais consistentes. Fogo, você vê, né? Pega, não tem consistência, tem peso. Quando você bota a mão, você não garra. É matéria? Não. Mas o óleo que pega fogo, sim. E a água e o óleo. E água salgada e água chamada doce ou insossa. Entende? Tô dando vários exemplos para vocês irem pensando e raciocinando, experimentando mentalmente para perceber que quando eu falo que há uma matéria que é mais sutil que uma pedra, mais sutil que um corpo, mais sutil que isso aqui, né? Esse papel já é mais sutil que esse tablet, mais sutil que isso aqui, que tem mais consistência. Então, quando o ser se apresentou, visualmente eu descrevo ele, mas se eu fosse tocar, eu não toquei, eu fiquei assustada, ela talvez não fosse tão consciente quanto eu. Mas é verdade que ela manipula a matéria. Que ser é esse? Me ensinou? Não. Ela apagou com a minha parede. Ou superpôs. Por que eu disse que apagou a minha parede? Porque em cima da minha parede ficou uma tela. Então pode ser que ela tenha aberto uma tela e naquele momento, como era muita uma tela, né, que tem uma luminosidade, você imagina que não tem nada atrás. Pode ser que a parede tenha continuado ali, é provável, claro. Ela não tirou a minha parede, mas é como se tivesse desaparecido só a linguagem e a tela apareceu. E essa tela foi me mostrando coisas. Que coisas? Coisas que nós estávamos já plasmando e criando, porque a gente não cria aqui, a gente manifesta aqui. Mesmo quando você está ali desenhando, né? Antes disso ser alguma coisa, a não ser que você esteja só rabiscando e depois observe aquilo e crie um desenho, eu já planejei aqui. O que é planejar aqui? Tem um plano mental onde eu plasmo. Ali não estão todas as ideias, como uma grande biblioteca, e aí eu vou lá e pego, roubo, plagio, não tem nada disso. Nós somos criadores e criamos daqui para lá, de lá para cá. É isso, lá para cá, de cá para lá, né? Pode ser assim, pode ser assado, né? Então entendam a minha linguagem. Então, quando eu estou num plano mental, e eu estive no plano mental, que é bem além do plano astral e do astral superior, esse plano mental não tinha nada, mas tinha tudo. E o plano mental é o último que a gente já pode alcançar? Não. Porque na hora que eu tentei, tinha um outro plano, eu falei, vou nesse outro. E aí, bum, bugou a minha cabeça. Provável. E aí, depois me mostraram por que um lapso de tempo. Me mostraram um monte de coisa que estou escrevendo até hoje, que eu não consigo parar de escrever aquilo. Claro que eu não estou o tempo todo escrevendo, porque eu tenho várias coisas para fazer, mas todo momento que eu estou lá colocando, que eu me lembro, que foi todo o processo que os budistas lá e até os teosofistas aceitam que seria o plano causal. De como as encarnações, todas aqui relacionadas ao que eu acredito da Terra, tá? Não acredito que seja de tudo, não. Mas da Terra, inclusive animais, os sistemas, angélico, dévico, humano, a interrelação, tempo, né? Terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, eu acho, tudo entrelaçado. Aí eu fiquei com uma impressão muito forte de que, nossa, e você se achava inteligente, Cristiano? Mas assim,
é uma impressão e uma certeza de que sei que nada sei, e que coisinha tão pequena é essa que você chama de inteligência? E as pessoas falam, isso é falsa modéstia. Não é, gente. Quando você acessa um ser que tem uma consciência dessa, que consegue manipular, armar, planejar, considerar, vamos dizer, 1000 inferências, a gente não consegue plasmar algo considerando 10 inferências. Aí algumas cérebros vão conseguir mais 100 inferências. O que são inferências? São informações que vão afetar, interferir na constituição de um momento, de uma vida. Uma vida é um momento, tá? Por que é um momento? Porque diante do tempo total e eterno, uma vida de 70, 90 anos é uma vírgula, né, gente? É piscar de olho. É um pisquei. Nasci e morri. Sim. E se você considerar que 1/3 da sua vida você dorme, se você que está me assistindo está com 42 anos, você já dormiu 14 anos. Tira dos seus 42, né? Vocês têm 28 anos apenas de vida aqui. Tira o comer, tira o se divertir, tira o se deslocar, tira banhos, isso, aquilo. Vida útil, 25, 24 anos. Você está com 42. E você já achou que viveu a beça. É um piscar, gente. É um piscar. 90 anos é pouca coisa. Se você considerar que 30 você ficou dormindo, se você dormiu 1/3, por isso que eu durmo pouco. Essa conta eu já fiz, já falei para vocês, eu já fiz. E eu falei, não posso ficar dormindo tanto tempo. Eu não preciso disso. O corpo dorme 2 horas, bem. Quem é que não dorme? Quem é que precisa, de muito sono, que não é precisa de sono, precisa de fuga, né? De não estar aqui para viver a realidade. É o seu emocional. Seu mental e emocional. Se você está com uma vida super boa, você pula da cama cedo, que é o que as crianças fazem, que é o que as pessoas com dinheiro fazem, que é o que as pessoas, mesmo sem dinheiro, mas nas férias, fazem, para aproveitar a vida. Então o cansaço vai embora, aí quando chega das férias fica cansado. Porque as férias cansam. Não, é porque você agora pegou aquele eu velho do vou ter que trabalhar, vou ter que voltar à rotina e já esvaziou emocionalmente uma energia, que era a energia da vitalidade para você viver a vida, experimentar a vida, porque você não consegue ver o propósito de trabalhar, de se relacionar, de viver a sua vida que você está vivendo. E também, como não consegue ver, não consegue mudar, não consegue alterar, e aí fica esse caos. Então, eu acredito em ET, eu sei que existem, por teoria, por hipótese, vidas em outros lugares, não necessariamente nesses planetas como o nosso, pode existir em outras formas. Não, se existe em outra forma, não precisa de nave. Precisa de nave, é artefato quando a vida é física. E se houver, e chegar aqui, tá num lugar bem longe e tem uma tecnologia muito superior à nossa, e a gente tem que tomar cuidado que nem toda tecnologia pressupõe ética e benevolência. O saber tecnológico, ele não está de mão dada com uma ética. Vide terra. Não está. Todo desenvolvimento de armas e de tecnologia é uma espada, porque ela é mental. Todo desenvolvimento tecnológico é mental. Então é aquela espada que eu já falei. Pode ser para a morte, pode ser para a vida. Né? Posso usar um aparelho de raio-x para ver o que está acontecendo e ajudar um corpo, uma pessoa, e posso usar o raio-x para matar, para destruir, para queimar. Então, cadê onde está a benevolência da coisa em si? Não, é o ser humano, é quem está usando por trás.
E outra, para chegar a uma civilização, qual seria a civilização que estaria chegando aqui? Vamos dizer que a Terra tivesse desenvolvido, nós, enquanto seres aqui de Gaia, desenvolvemos uma nave, vamos lá. Quem vai para lá? O Elon Musk, né? O Bill Gates, o dono da Google. Quem? O que tá, o céu da IBM. Os ricaços. Os descendentes do Rockefeller, Rothschild. Não é isso? Isso representa a população aqui? Vocês já imaginaram que vai nessa tal nave, pessoas da América Latina, do, do Haiti, Honduras, do Equador, da África, de Botsuana, Uganda, Moçambique, de Kosovo, da Nigéria? Eles vão lá representar. Então, qual seria a imagem que um outro local teria de nós, indo somente os poderosos com uma determinada configuração? Os terráqueos são assim. São todos assim, todos têm essa fala, todos têm essa inteligência. E é verdade isso? Não. E porque se não conseguimos nós aqui, aí a gente projeta o ideal e diz, eles já conseguiram, eles são uma nação só, né? Um planeta gigante, mas uma nação só, uma terra só. O que é isso, gente? Então, assim, tem muito mais fantasia e imaginação, e eu digo para você, é mais fácil desenhar a Terra-média do Tolkien do que isso. Na Terra-média tem um mapa, o mapa não é o território, mas eu tenho um mapa, tem lá as montanhas azuis, tem o vale não sei das quantas, tem a floresta escura, tem o reino de Gondor, tem o mar lá que os elfos vão atravessar para não sei aonde. Eu tenho um mapa. Terra-média. Então, ele botou esse nome para não dizer que era Terra, que era isso, que era aquilo. E tem a primeira era, a segunda era, a terceira era, legal. Então, se eu projetar aquilo aqui, né, eu posso até construir isso, né, tentar fazer, né, delineando, colocando água, né, e fazer até um micro espaço de Terra-média, com lagos representando mares e assim por diante, montanha. E como é? Como é esse mapa aqui da Terra? Tem gente ainda achando que essa Terra é plana, gente. Que o Polo Norte fica no centro e o Polo Sul fica nas beiras, a Antártica. Cara, o cara acabou com a bússola, com a navegação. Não é só bússola, é astrolábio. Então, as pessoas que vão adotando essas teorias, elas vão retrocedendo intelectualmente. Você fala isso, as pessoas ficam ofendidas. Não, claro que sim. E assim, a Terra é plana, mas todos os outros planetas são redondos e os idiotas aqui. Mas tá, o cara que acredita na Terra plana é o mesmo que acha que está falando com o extraterrestre que veio com uma nave não sei da onde para ir. Mas se a Terra é plana e o Sol está. Vamos lá, junto. Terra plana, né? Redondo. Sol. Tem que aparecer de algum lugar, né? O Sol não está aqui e apaga, né? Para acender a Lua. Então ele gira. A Terra está no centro, ele está girando. Ele está girando assim. Ou ele está girando assim. Assim não pode, porque vai queimar, né? Então, como é isso? E a Lua? Onde está? A Lua é uma brincadeira, é um satélite que o ser humano construiu e botou lá para observar a gente. Quer dizer, é tanta loucura e viagem que se o cara começar a tentar construir, ele não vai conseguir. Tá, e quando eu olho com um telescópio e vejo os outros planetas, e o que são as estrelas? Eu nem vou falar, que é para não ofender algumas pessoas, mas eu fui fazendo perguntas para quem é terraplanista ou para quem é
parente, o, o casal de um terraplanista, e a pessoa está quase indo para o lado do terraplanista, será? Né? Fica começando a achar que é. Aí você faz. Tá, e essas estrelas todas e todas. Você já colocou o olhão num telescópio? Ah, Cristina, tudo isso é armado. Aí eu vou dizer: não. Eu, Cris Danois, fiz curso com Ronaldo Rogério Mourão no Museu de Astronomia. Eu tenho, tá? O meu documento. Construção de telescópio e iniciação à astrofísica. E nós fazíamos, às quartas-feiras, observação do céu. Não tinha nada armado, não era planetário passando filme. Tinha que estar um tempo bom, inclusive, porque se fosse falsidade, podia ser com o tempo nublado, mas o céu tinha que estar limpo. Eu fiz isso durante o verão e era fresquinho. Ele começava às 11 horas da noite. A gente já tinha ficado lá. Quem fazia o curso tinha essa permissão. Então, eu fiquei lá, aí vai para aquela sala grandona, abre aquela cúpula, abre, aí vai movimentar o telescópio. Eu estou olhando para o céu, a olho nu, eu estou vendo o que ele está colocando o telescópio. Aí a gente está lá, o céu abre maior, o telescópio está aqui, ou ele vai apontar para algum lugar, e ele está lá. Você está vendo ali o Cruzeiro do Sul? Eu daqui estou vendo o que se chama Cruzeiro do Sul. Aí taca lá. Vamos lá. Vamos olhar aquela estrela, aquela estrela, aquela estrela. E vai aumentando, e vai aumentando. E você vai aumentando, você vai desfazendo, e quando você vai focando numa estrela, não é mais uma estrela, já são 2 estrelas, já são 3 estrelas. E ele dizia, aquela estrela está não sei quantos anos-luz, isso aqui não sei quantos anos-luz, se a gente se aproximar mais, e isso com toda a atmosfera. O Hubble, show de bola, né? James Webb, melhor ainda. E ainda tem gente dizendo que tudo isso é montagem, que tudo isso é fantasia, e que a Terra é plana, e que as estrelas então são anjos no céu. Ah, não, né? Não, né? Idade Média já passou. Já passou. E essa pessoa foi à faculdade, estudou. Aí eu vou botar, sabe, no inquérito os professores desse indivíduo, ou desse indivíduo. Vocês nos viram isso? Vocês deram aula para eles direito? Vocês passaram eles com 10 sem eles saber física, nem matemática, nem língua? Vocês fizeram isso, né? Ou ele bateu com a cabeça? Ou ele sofreu com amnésia, ou ele tomou remédio demais e começou a ficar com essa loucura. Será que é isso? Uma pessoa não pode, em sã consciência, me contatar e vir, em sã consciência, e vir dizer que andou com extraterrestre, tá? Que se ele é extraterrestre e tem um corpo físico, o corpo físico de uma pessoa que não está na Terra não é igual. Não vai ser. Não vai respirar o mesmo ar. Ele não tem tecnologia para se adaptar aqui. Para com essa história. Veio um só, foi largado aqui. Também só tem um deles. E ele andou de mão dada, conversando. De mão dada com um extraterrestre, uma cobrinha lá, uma minhoca, um cara deformado, sei lá, que fala fino, no meio do mato, ele se esconde porque tem medo, ele se esconde porque não é nada, não é ninguém, está mentindo, quer aparecer, sei lá, e se isso é verdade. E dizerem para mim que olharam, fizeram uma observação e uma pessoa foi abduzida em luz, isso no filme. Isso no filme. É que eu leio uma brincadeira, todo mundo sabe, né? Você quer acreditar que seja assim, e aí a pessoa vem dizer, ela fala, mas foi um filme que você viu, aquele contato, não sei. Não, Cristina, eu vi, nós estávamos lá, tudo aí acho que é no centro do Brasil, aquela uma cidade louca que tem lá, acho que todos os loucos foram para lá, e aí começa a fazer os contatos, não, porque você não sabe que você está dentro do sistema. Eu não estou dentro do sistema, estou desconstruindo o sistema o tempo todo. Quem está dentro do sistema e está enlouquecendo dentro do sistema são eles que estão lá. Agora, eles têm meias verdades, porque tem uma coisa aqui que não explica, eles inventam o resto da teoria.
Ah, não começou tudo ali. Ah, essa verdade que a Bíblia dá não é. Claro, gente, mas vamos desconstruir, vamos ter paciência para investigar. E para trazer algo consequente aqui agora para nós, humanidade, terra, com toda essa geopolítica que está acontecendo, que a geopolítica tem a ver com a religião até debaixo d'água. Não adianta achar que quem fala de religião não fala de política, porque religião é um sistema político que finge que tende ao transcendente. Nunca foi. A religião hebraica, né, o judeu lá, tudo, aquilo era político, o livro é político. Esse livro aqui é um código penal e civil de um povo e que diz que tudo foi em nome de um Deus. Cadê o Código Civil e Penal de Zeus? Poderia ter escrito, né? Tem lá as mitologias, algumas histórias, mas eles são píssicos. Eles têm que escrever tudo. E depois Roma também, que adotou e foi aumentando. Porque olha só, o que é uma contradição? É quando eu digo que está sol hoje e depois aqui a 10 minutos não está chovendo. Se não está chovendo, eu estou dizendo está sol, está chovendo, no mesmo momento, no mesmo lugar, eu estou me contradizendo. É ou chove ou faz sol. Ah, mas tem sol e chuva, mas aí eu vou dizer que está com sol e está chovendo simultaneamente. Então é e, não é ou. Toda vez que eu falo ou, eu estou opondo, né? Então a oposição é aquilo que contradiz, é uma contradição. Agora, o paradoxo ele coloca junto. Deus, pai e mãe. Pai e mãe, tá junto. Mente e corpo, tá junto. Não boto ou. Quando eu saio do corpo, eu nunca disse em nenhum momento ou. Eu não sou o corpo porque eu percebo que eu sou mais do que o corpo. E quando não tiver corpo, aí eu não vou ser nem corpo. Quando esse corpo morrer com essa unidade carbônica, pumba, falhar. Mas eu vou continuar sendo. Mas no momento em que eu saio do corpo, mas ainda estou aqui, eu digo o meu corpo, a minha unidade carbônica, que eu ainda interfiro e que interfere em mim. Né? Tá junto, e. Não tem um ou. Agora eu posso dizer, eu não sei se no corpo ou fora do corpo eu percebi aquilo, porque às vezes eu estou no corpo e percebo algo extrafísico e estou fora do corpo, mas não é ou, tá? Então, quando dizem que o Cristo fez profecias, é porque esse livro aqui, eu estou em Mateus 24, dizendo que Jesus, né, estava aqui, realmente foi o pior momento dele. E começa no 23. Jesus então disse às multidões e aos seus discípulos: os escribas e os fariseus se sentaram no lugar de Moisés. Olha, ele não poderia nem ter dito isso em sã consciência se ele estudou tudo que ele estudou e se ele é quem as pessoas dizem que ele é. Esse personagem aqui, pode ser que está superposto com o outro. Por quê? Porque Moisés, como ele está dizendo, que tem escrito o que escreveu, hoje está comprovado que não. Então, eu vou acreditar que o Cristo mentiu. Mas, na verdade, não foi ele que mentiu. Pode ser. Pode ser que tenham colocado palavras na boca dele, sim. Porque isso aqui foi reescrito, escrito, e copiado, e compilado. Né? E a história da Bíblia é importante, mas uma história da Bíblia não escrita pela Igreja Católica, nem por uma igreja evangélica, tá? A história da Bíblia segundo a história, a arqueologia e a paleografia. Sim, porque a Bíblia tem essa datação e tem que ter. É um livro. Ela não veio e não tem que ler inspirado em nada. Eu tenho que ter conhecimento, existe conhecimentos e ferramentas para ler isso aqui. Tá? Então ele fala aqui, é toda uma imprecação contra fariseus, escribas, ele está bravo completamente, irado.
Por quê? Porque tem alguém já questionando alguma coisa. Aí, quem é quem que está aqui? Isso aqui poderia ser uma discussão que estivesse acontecendo no tempo de Roma. Porque esse livro aqui, Mateus, ele tem uma datação específica bem após a morte do Cristo e ele é repetido, na verdade, ele é baseado em Marcos. Porque Marcos foi escrito antes, Mateus depois, Lucas depois e do João. E não se sabe se é o mesmo João, porque aí tem João Batista, João discípulo, João apóstolo, João, só tem esse nome, que não é um nome muito judaico, né? Um nome bem latino, bem romano. Então, quando, portanto, façam e cumpram tudo o que eles dizem a vocês, mas não hajam como eles. Então, assim, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Ele falou para você fazer isso. Faz o que ele diz e não faz o que ele faz. Não era bem assim que a gente tinha, né, a proposta. Aí ele começa a falar mal dos caras. Amarram cargas pesadas e as põem nos ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos nem a movê-las com o dedo. Tá? Então, o que o Cristo fez aqui? Né? Para o pessoal que anda me xingando aí, né? O que o Cristo fez com relação às Escrituras e aos fariseus? A mesma coisa que eu estou fazendo. Desconstruindo o sistema. Né? Brigando. Ah, mas ele pode. Eu também. Então ele está criticando. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Muito bem, estão fazendo. Fazendo estão. Com vaidade, mas estão. Pois ampliam as caixinhas com textos que usam como proteção e alongam as franjas das suas roupas. Aqui ficou bem legal, né? Das caixinhas. Porque, na verdade, eles usam caixinhas aqui. E ali dentro eles colocam algumas escrituras para conseguir coisas. Eles colocam aquela caixinha vem, amarra não sei como, né? O cara fica todo amarrado e as franjas embaixo. Essa é uma maneira de orar, até lá, né? Bota lá no YouTube, você vai ver. Aí pega a franja aquela coisinha que eles vestem, né? Tem um nome, né? Na roupa. E aí pega também, amarra uma franja com a outra, bota no dedo, enrola no dedo. Tudo isso é superstição. É uma religião cheia de superstição. A Igreja Católica herdou, não tudo, mas herdou. Mas tem gente já voltando com essas coisas. Por que acontece isso? Por que a superstição ganha campo? Por que uma religião assim, né, que é de sistema, ganha campo? Quando você não tem o saber. Na Grécia, com toda a filosofia, no Egito com filosofia, era politeísmo, você quer adorar um Deus, você adora, mas aqui tem um estudo, aqui tem um saber para você resolver a sua vida. Você resolver a sua vida. Você tem que resolver a sua vida. Não é a igreja, não é o extraterrestre, que ele também não tem essa obrigação, né, essa missão. Não está nem conseguindo entender, nem olhar. Se a gente não consegue nos entender, por que eles conseguiriam entender o que está se passando aqui? E você também não tem que se pendurar nas drogas. Você tem que olhar para o que você é, para o que você está fazendo, para quem você é, o que é isso, e tomar atitude. Então, é ter no astral? Tem. Eu não acredito. Se houver, tem. E a minha revelia também. Mas eu não fiz contato, não fui tão longe. Onde eu fui, tinha seres que não eram daqui. Sim, mas eles são daqui, desse conjunto, mas não tem vida física. E não tem nave. Eu não viajei em nenhuma nave. É assim, quando eu digo que eu não viajei em nenhuma nave, o pessoal que é adepto dessas ideologias fica bravo comigo. Aí quando eu falo para outros, tem gente cristã, hein? Tô nem falando de judeu, não.
cristão que está estudando cabala e tal, você não pode viajar se você não estiver numa Merkabah. Ora, então você quer invalidar porque eu não construí um artefato imaginário, que não é físico? Ah, mas se estava fora do corpo, você podia construir. Sim, podia, como também não, pô, não preciso. Não preciso. Você voa com avião quando você está fora do corpo? Para eu ir daqui até a casa de alguém que está lá no Ceará, eu vou de avião? Eu construo um avião, entro no aeroporto extrafísico e vou até lá? Ou simplesmente estou lá? Então, para que isso? Então, quando dizem que tem trem no astral, no nosso lar, carro e aviões passando, isso é uma idiotice. Nem é uma nova terra, nem é uma outra terra. Isso é uma construção ilusória no plano astral que serve para as pessoas que ainda estão ligadas à questão física e projetam uma cidade ideal para ele ficar lá aquele tempo. Se é válido, se não é, se vai demorar, se vai adiantar. Não sou eu que estou lá, não fui eu que construí, não acho que necessita. Então, tá por aí. Então, veja, não se trata de acreditar ou não acreditar, mas sim de raciocinar em cima e deixa eu ver. Mas também não sou aquele pessoal absurdo que você vê desconstruindo tudo sem nem ter nenhum fundamento, que são os aluninhos milênio de USP, de Unesp, de Unicinos, né? Porque estão dentro de uma universidade agora, então agora, eles acham que agora eles sabem tudo, porque eles estão com a cabeça feita pelo sistema. Aí do outro lado, não religioso, no lado político, no lado que interessa. Então, essas polêmicas, muitas coisas me foram mostradas antes de acontecer. Então, eu posso dizer que eu acessei alguma coisa. Sim, me mostraram. Para quê? Para que se desconstruísse o quê? O celular que eu vi, que não existia? Não. O uso, o cuidado, a falta de ética. Então, se eu tenho alguma responsabilidade, eu sempre tive responsabilidade como professora, como mestre. Então, eu desconstruo, eu mostro, eu falo, cuidado com isso, não tem que acessar isso no celular, não tem que fazer isso, isso tem esse malefício para você mesmo, não é nem para o entorno e depois para o entorno. Então, uma série de coisas eu vi, mas eu vi também um encaminhamento para um assistencialismo empobrecedor. Eu vi também essa questão que está acontecendo da censura, que a gente está sofrendo, inclusive, nos canais das redes sociais. Eles abrem, 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 e agora aperta, aperta, aperta. Isso é típico, né? Eles deram esse presente, todo mundo na rede social, todo mundo conectado. Agora eu sei quem é todo mundo, agora eu vou lá, censuro, puxo. Se você se mostra, né? Então, as polêmicas e as censuras já vi, mas elas sempre existiram, mas não dessa intensidade, não dessa forma, não dessa maneira, e muito menos alguém censurando. Mas censura houve? Sim. Não tem lá o Tribunal da Santa Inquisição? Quando que começou isso? Quando começaram a se incomodar que mesmo proibindo, as pessoas continuavam com as suas práticas diferentes. Continuava, às vezes, o politeísmo aqui, uma religião da deusa ali, né? Um outro tipo de... E assim, isso eu digo Europa, né? Porque eles não se metiam lá no Oriente, eles não se metiam em outros lugares, nem na África, nem nas Américas, não estavam se metendo, estavam ali. Então, muito interessante que parece que a Europa, naquele momento, virou um umbigo do mundo. Então, queimaram pessoas em nome de um Deus, e esse Deus estava só olhando para o mundo europeu e não conseguia olhar ali para a Ásia, nem para a África, nem para a América, onde tinha as First Nations, fazendo seus rituais, a civilização da Mesoamérica, simultaneamente, fazendo seus cultos, a Quetzalcoatl, outros deuses, né? E foi queimar aqui, em nome de Deus. E o Apocalipse? Cristina, você não acredita no Apocalipse? Tem pessoas que fazem escutam meus vídeos, vão fazer uns, não é nem react, né? Fazem comentários sem dar nome aos bois, sem dizer que é no meu vídeo tal, assim, que eu poderia até combater ou até
dizer que não é bem isso, mas as pessoas que são daqui também assistem outros canais e vão fazer a pergunta daqui, fazem lá, em vez de fazer aqui para eu esclarecer, vão perguntar a outra lá, o outro lá. E a Cristina falou isso, a Cris Anoar falou aquilo. Ela está dizendo que Apocalipse é uma literatura, que Apocalipse não existe. Primeiro que vocês colocam a palavra na minha boca, não é que não existe. Nada existe ou não existe. O que é existência? Aí vocês se incomodam porque eu sou extremamente filósofa. A minha primeira pergunta não é o porquê, não. A primeira pergunta que se faz, que o filósofo faz, é o que é. O primeiro tem que saber o que é isso. O que é Apocalipse? É uma literatura? É um livro realmente que é inspirado por Deus? Não, é uma literatura. É um estilo literário. Tem diversos aqui nessa. Daniel, Isaías, os profetas é uma espécie de apocalipse. Eles são apocalípticos. O que é apocalíptico? São visões futuras catastróficas, geralmente prevendo um fim e um resgate para um ideal. Uma salvação, punição dos maus, um prêmio para os bons, segundo o sistema que está escrevendo o tal do Apocalipse. Então, seria uma literatura didática, né? E restrita, né? Eu posso ter um apocalipse que não se chama apocalipse, mas é um código penal que, se você for contra mim, eu vou punir você. Aí eu estou dizendo, pelo menos, então você não pode falar isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, vou prender você como preso político, vou sumir com você, eu vou matar você no paredão, ou vou levar você para a Sibéria. Isso já aconteceu várias vezes. E na Idade Média eu vou queimar você na fogueira. E o Apocalipse? Todas as imagens que estão lá já aconteceram e podem acontecer e podem voltar a acontecer, porque fazem parte de arquétipos humanos. Então, o que tem dentro aqui, em termos de Apocalipse, é arquétipo que não se data, por isso não se data, por isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer, enquanto a humanidade for nesta configuração. Isso que a gente chama de humanidade. Então, enquanto a gente pensar assim, tiver esses vícios e tal, o Apocalipse vai perdurar, porque nação contra nação sempre existiu. Falsos profetas também, enganações, falsos curadores, falsos políticos, falsas promessas. Gente, que mundo que a gente está? É só você pegar o livro de história, sem ser isso aqui, e você vai ver, e Apocalipse? E Apocalipse se cumpriu aqui? Catástrofe. Quando foi que essa terra esteve sem nenhum cataclisma? Sem nenhum terremoto? Há lugares que tremem mais, lugares que tremem menos. E isso tem motivo, né? Vai estudar geologia que você vai saber. Então, os terrenos terciários, quaternários, né? Eles tendem a tremer mais. E vulcão? Vulcão é extinto, não é extinto? O que é um vulcão extinto? Um terreno primário como o nosso aqui do Brasil, ele é muito antigo, né? Ele realmente não tem vulcões. Poços de Caldas é um vulcão. E outros vulcões já existiram. Não existe, é extinto. Uma coisa, quando é extinta, é extinta. Aquele pássaro X foi extinto. Aquele animal X foi extinto. Então, coisas passam. Demora mais, mas passam. E civilizações já passaram. Mas para essas civilizações passarem, elas não acabam com toda a humanidade e depois volta. Elas se superpõem. Então acaba ali uma Armênia, acaba ali uma Crimeia, depois vai acabar, sei lá, o povo ali da Mesoamérica, mas restou gente ali, se misturou e o espanhol tomou conta. Mas não sumiu a terra, não precisou afundar toda a nação para levantar uma outra nação. Isso é imagético, né? Então, a Babilônia, ninguém afundou junto, acabou o mundo por causa da Babilônia, nem a Pérsia, nem o Egito, como a gente entendia, até porque não tinha nem esse nome é um nome bíblico. E aí, quando o pessoal começa a investigar nas profundezas, nas arqueologias, né, evidências e verdades, nunca existiu banheiro. Puxa, você vai ver banheiro para tudo quanto é lado, em todas as cidades romanas, gregas, em muitos lugares.
Agora, se a Idade Média demonizou o corpo, porque aqui tem a demonização do corpo, e tem gente que diz para mim que o pecado é da carne, e eu digo não, não é, porque a carne morre e é inerte, e você não encontraria um monte de gente no astral, e hoje as pessoas saem do corpo e veem os viciados em droga, os viciados em sexo, em luxúria, nos lugares, na bebida, fora do corpo. Você está vendo seres ali, o que você está vendo? Não são demônios, são seres humanos que não largam o vício. O vício é da alma, o erro é da alma, o corpo acompanha. Agora, você tem os sentidos, ele dá a impressão, a sensação. Por isso que quando eu digo para a pessoa, não está acontecendo nada, essa loucura toda é da sua mente, controla, não, eu estou sentindo no corpo, você está somatizando no corpo. E é para você ver, eu pergunto, onde está? Aí a pessoa, calma, observa. Ah, é, aquela lembrança daquele, vamos dizer, aquele encontro ruim, né? Um relacionamento que deu errado. Aonde dói ainda, porque tem um orgulho aí que não solta, eu não perdoo, eu não admito que a pessoa tenha feito aquilo comigo, tenha me traído, ou, né, tenha me enganado. Onde dói? Não, não dói aqui. Vai doer mais para baixo e vai ficar aqui. Por quê? Porque está engasgado. Você quer sair, você quer xingar, você quer agredir com as palavras, pessoas que são dadas a isso, né? Outras pessoas que não são dadas a isso, que tem a vingança, que é um prato que se come frio, por quê? Porque ela desinflama, ela empurra tudo para baixo. Então fica na sombra e ela vai tomar atitudes. Né? Então, respondi se eu acredito em ET, a questão das polêmicas e das censuras, as religiões, a questão da contradição. Eu digo que aqui tem contradição e não paradoxo, e onde tem paradoxo eu denoto. Tá? E o paradoxo é a simultaneidade da linguagem da espiritualidade. Tá? Por quê? Porque é a linguagem humana do seu mais transcendente. E a Terra plana? Já, né, tem artigos tendenciosos dando conta disso, invalidando pesquisas científicas, invalidando acessos. Né? O cara diz que se ele for no foguete do Elon Musk vai ser tudo armado, tudo, sabe? Enfim. A Terra é esférica desde Pitágoras, tá, gente? Então a gente está num retrocesso. E a espiritualidade prática, né, eu quero deixar bem claro que espiritualidade prática é autoconhecimento, é prática. Que prática? Respiração, sim. Observação, meditação, sim, que a meditação acalma, né? A meditação simples, meditação guiada, colocar conceitos para você ver, né? Se você coloca um conceito de benevolência na sua frente para meditar, de compaixão, que é apenas uma palavra para muitos, a pessoa não sabe o que é, você tem que sentir. Sentimento aqui, não é emoção. Quando a pessoa começa a se emocionar demais, ela ainda está no nível baixo, ainda está no nível egóico. E ego não faz caminho. Entende? Então, uma espiritualidade prática vem para justamente desconstruindo tudo isso, você caminhar no sentido da sua transcendência, da sua energia, de você contatar efetivamente o que você tem além desse corpo, além do corpo e dessa cabecinha de corpo. Porque o mental inferior é uma cabecinha de corpo, é um raciocínio estreito, egóico, vendo tudo por um buraco da fechadura. Imagina se eu coloco você para ver uma paisagem a partir de um quarto fechado, onde você tem apenas um buraquinho para olhar. Você vai me definir apenas o que você está vendo, e não a expansão toda. Tá? Então, eu respondi algumas questões. Vai ter mais vídeos, sim, falando do 25 de dezembro, falando do Natal, né? Eu vou trazer uma explicação sobre toda essa festa, além da meditação. Por quê? Na Igreja Ortodoxa, também cristã, o aniversário de Jesus é 7 de janeiro. E por que do dia 25 até o dia 7 tem 12 dias? A festa do Yule levava 12 dias para serem comemorados. Yule, a Saturnália, sim.
Aí tem gente que pula, fica com raiva. Não vai falar que o Natal tem a ver com Saturnália, com Iule. Mas tem, gente, o romano fez isso. Tem documento provando isso. E da mesma maneira que a Páscoa, que é a morte, né, celebra a morte do Cristo e depois a ressurreição, não tem dia fixo. Por quê? Quer dizer, sabe-se o dia do nascimento e não sabe o dia da morte? Pelo contrário, se sabe muito mais o dia da morte, porque teve um processo e outras, né, comunidades participaram, Roma participou, a Grécia estava ali de olho também, porque havia uma confluência ali em Jerusalém. Então, a data da morte se sabe, podia até não se saber a data certa, porque ele nasceu meio que escondido, né? Todo mundo diz, né? Por causa daquela loucura do Herodes de matar todos os recém-nascidos até 2 anos. Não sabia se já tinha nascido ou não, então mata até os dois. A carnificina no próprio povo. Ele era judeu, tá? Não era o romano matando, não era Herodes. Herodes era judeu. Era o rei dos judeus. Então, se eu não sei exatamente, mas eu tenho um arquétipo aí, de um 25 aí, de dezembro, e por quê? Entre 21 e 25 eu tenho um arquétipo. E aí eu vou trazer exatamente isso e por que se comemora o Natal dessa maneira. Não é uma invenção da Coca-Cola. Papai Noel vermelho, gordo, pode até ser, né? Relacionado com o urso e tal, mas o São Nicolau, Santa Claus e tal, tudo isso tem história. Agora, à medida que vai sendo transformado, se vai ficando melhor ou pior, isso a humanidade decide. Ah, se você acha bonitinho, não acha bonitinho. E também não tem a ver, né? Consumismo, consumismo, consumismo. Consome quem quer, quem tem dinheiro. Eu posso fazer meu Natal humilde, cansei de ter natais simples, simplésimos, porque não tinha condição, e não deixei de festejar, ainda também não fiquei com raiva, porque o outro estava comprando, nem com inveja, porque tinha uma árvore de Natal. Pelo contrário, eu saía passeando para ver todas as árvores de Natal, e mesmo que eu não tivesse nenhuma. Ora, vamos ser um pouco menos mesquinhos. Né? Tá na hora, no Natal, da gente ser menos fuinha, menos crítico, menos mesquinho, porque o outro botou uma árvore. Que absurdo, que exagero. A árvore é dele. Ele construiu com o dinheiro dele. Ele tinha que doar, ele não tem que nada. Até porque quem tem que fazer isso não faz e vocês não cobram. É muito fácil cobrar do classe média que está perto de você. Tem uma classe média alta, um pouquinho. Gente, por causa de 10 mil a mais. Onde estão os milionários? A política quer mexer no bolso da classe média, daquele que tem um pouquinho mais, mas ele fala do lucro dos bancos, ele está taxando os bancos. Alguém, né, nessa ideologia de esquerda louca aqui das Américas, está mexendo com os Rockefeller, com os Rothschilds, taxando as fortunas de Elon Musk, de Bill Gates, do dono do Google, do Zuckerberg. Alguém mexe com eles? Então vamos deixar de ser hipócrita. Porque eles são hipócritas e você absorve a hipocrisia e vai cobrar do cara do seu lado. Eu estou aqui, eu estou desempregado, não tenho dinheiro para fazer Natal hoje, mas vou comemorar da minha maneira. Ou vou comemorar com alguém, ou não vou comemorar, ou vou para uma festa pública, porque tem árvore lá na sua praça, ou no Rio de Janeiro tem várias árvores, na sua cidade, qualquer cidadezinha monta, vai lá, comemora lá na praça. E confraterniza, e abraça, e pensa positivo, e pensa em prosperidade, em vez de pensar em miséria e ficar com raiva de quem tem, para ter obrigação de dar para quem não tem, e você não sabe nem por que não tem, ou se isso é uma manipulação. Ou seja, não estou dizendo que não tenha precisão, mas não é assim. E tem a esperança, e tem a benevolência, e tem o partilhar, sim. Tem senhas públicas. Agora, na hora que a pessoa quer fazer, o que acontece? Vandalismo. Eu sei, uma cliente que tem um projeto, alguma coisa ligada a banquetaço e tal, por que ela não consegue realizar? Por que aquilo não vai na prática?
Por que que a pessoa que está reclamando isso não junta com todos que estão fazendo eco com ela e faz um baita mesão e pega de cada mercado? O que eu digo para você, o mercado não vai se incomodar. Eu quero 10 panetones aqui, quero isso aqui, vamos fazer um bolo gigante. Lá em Petrópolis, se fazia comemoração lá da padaria, era uma padaria supermercado, o bolo de metro. O cara montava logo cedo aquele bolo gigante e vem quem quer. Aí o pessoal vinha, pegava, vinha de sacola, comia bolo à beça e dava coisa, que é prosperidade. Aqui também já fizeram. Aniversário da Casa da Fruta. O cara bota lá um barril de chopp de graça, aí bota lá outras coisas, come aí, porque é prosperidade, ele está partilhando a prosperidade dele. E aí você vai falar mal dele que está compartilhando, mesmo você não tem nem o chopp, não tem nem o bolo, você não tem nada. Então, eu vou falar do Natal, do símbolo, da árvore, das luzes, dos enfeites, né? Num próximo vídeo. Respondi algumas coisas. Coloquem aqui, não precisa ir lá no canal do outro para fazer a pergunta. A Cris Danoir falou isso assim. Eu peguei algumas perguntas de pessoas que foram fazer em canal de outros. Por quê? Porque alguém daquele canal que não me conhecia veio me perguntar: ué, você falou isso? Eu falei: não. Entendeu? Tá com dúvida? Pergunta aqui, né? Ou então, aceito o que o outro está falando lá, outra fica a minha versão, eu dou, o outro deu, o outro deu, e pronto. Então, vocês não têm que perguntar, né? E o fulano? E o ciclano? Não sei, eu vou ter que ir lá assistir. Pergunta para mim. Mas assim, também, se eu não acredito, não quer dizer que o outro não tem que não acreditar. Pode ser que ele acredite e achar que acreditar é uma forma de conhecimento. Eu não. Eu já falei, eu tenho um pensamento filosófico, científico em tudo e tenho a minha sensibilidade, minha parte artística, estética, religiosa, não é religiosa, né? É uma experiência de espiritualidade, de transcendência. Eu já não quero nem mais usar esse termo de espiritualidade, porque já está dando confusão com todos os espíritas. É de transcendência, de vibração, de frequência, né? Além da matéria, certo? Então vem, pergunta aqui. Pergunta para mim, me questiona mesmo. Me questiona, me pede provas, me pede livro, me pede argumento. Eu vou dar. Eu vou trazer, ok? E do Javé eu vou trazer pelo menos 3 livros para vocês. Vou colocar, ó, Javé isso, Javé isso, Javé isso. Tá aqui, ó. Arqueologia, paleografia, estudando as escritas, tudo datado, ok? Aí acredita quem quer. Eu trago a parte histórica e de comprovação. Acreditar é subjetivo e é particular, tá? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Faço bastante perguntas, faço o que vocês quiserem aqui. Pode colocar, não me compara, não coloca assim, o fulano de tal falou isso. Não. Como que você pensa assim? Como é que você, né? Onde está o argumento tal, o livro tal? E a gente vai ter curso, sim. 2024 promete muita coisa, né? Porque eu tenho que ter também tempo. E quando eu fico assistindo um vídeo dos outros, porque vocês me perguntam, eu perco um certo tempo que não era para fazer. Às vezes eu faço contato direto, às vezes dá, às vezes não, tá? Então, teremos mais um vídeo essa semana ainda sobre projeção astral, falando ainda, terminando a questão do astral, de toda a evolução angélica, porque aí tem os serafins, os querubins, toda essa confusão aí, né, que já virou uma salada também. Eu vou trazer, né? E a gente vai falar do Natal e temos mais meditação. Tem mais meditações, tá? Para fazer. Agradeço a atenção de todos. E ainda não vou desejar um Feliz Natal, porque ainda teremos mais um encontro. Ok? Muito obrigada. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.